Você pode aplaudir a Jesus. Oh, glória! Não importa quantos likes você tem nas suas compartilhações, não importa quantas curtidas dão a você, o que importa é que os céus está dizendo a teu e ao meu respeito. Há uma unção de Deus aqui para quem está de fato preocupado com o que o céu está pensando a teu respeito. O que é que você tem compartilhado? Edifica ou não edifica? O que é que você tem postado? É para edificar ou é para aparecer apenas? É para influenciar alguém a buscar o Senhor? É para trazer para o coração de alguém um desejo de buscar, de adorar? Ou é simplesmente para ganhar um minuto de fama? As nossas intenções contam muito. As nossas intenções falam quem de fato nós somos na presença do Senhor. Eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite. Na verdade, são instruções que eu recebi do Espírito Santo, e eu quero compartilhar com você. Eu chamaria essa mensagem de hoje de discipulado, e o tema dela é inimigos do seu avanço ou do nosso avanço. E eu quero ler com vocês Hebreus capítulo 12, versículo de número 1, que diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Podem vos assentar. Se melhorar a iluminação, fica melhor para nós. Nós já estamos na metade do mês de janeiro de 2026, e nós precisamos entender coisas muito importantes para avançarmos nesse ano. Nós ainda estamos na campanha do Projetando e Profetizando 2026, haja vista que nós ainda estamos no início, e o início, ele fala de um tempo difícil, mas também fala de um tempo onde nós temos a oportunidade de projetar muito bem os nossos planos, para que esses planos sejam muito bem estabelecidos e que nós possamos cumpri-los na íntegra da maneira com que nós projetamos. Eu não sei se você ainda está aí com o seu bloquinho anotado todos os planos e projetos que você tem para esse ano, mas se você ainda está com ele aí, eu digo que você é prudente e que de fato você decidiu vencer, e que a grande chance de você chegar no final desse ano já com a vitória nas mãos é muito grande. Eu já recebi inúmeros testemunhos de pessoas que já disseram para mim: olha pastora, 2 das metas que eu coloquei já foram atingidas. Outras pessoas disseram: ó, 3 das metas que eu coloquei nós já atingimos. E eu estou muito feliz pela sua fé, pela sua determinação e pela sua vontade de vencer. Então nós estamos no começo do ano, nós estamos na metade do primeiro mês, e nós já podemos então vislumbrar o que é que nós queremos viver esse ano, quais os planos que nós fizemos, e de fato nós estamos comprometidos com eles, porque não adianta nada eu ter um plano e eu não ter comprometimento com esse plano. Um plano sem comprometimento é apenas um risco em um papel. Eu me preocupo muito com o fato de nós termos uma vida passageira. Quando eu leio o Salmo 90, e o salmista vai dizer que o que passa dos 70, 80 anos, já é enfado, é canseira, eu já não tenho muito o que aproveitar nessa idade. Então, por me preocupar com esse fato de que a vida é muito passageira, eu me entrego muito a tudo que eu vou fazer, e eu me entrego de verdade, e eu me esforço muito para dar o meu melhor, principalmente quando o que eu estou fazendo diz respeito ao reino de Deus. Eu sempre procuro dar o meu melhor. Talvez eu não faça o melhor, mas eu tenho a certeza que eu estou dando o meu melhor, às vezes perdendo noite de sono, às vezes em jejuns, renunciando à comida, às vezes renunciando tantas outras coisas que poderia distrair ou divertir a
minha carne para agradar o Senhor. Então eu observo que às vezes tem muita gente que não se atenta para isso, não se atenta que aqui tudo é muito passageiro, não se atenta para o fato de que a nossa vida ela passa muito rápido e nós precisamos estar muito atentos a isso. A vida ela é apenas um sopro e logo tudo passa e já nem se lembrarão mais do meu e nem do seu nome. E meditando sobre isso, o Espírito Santo me fez identificar alguns dos inimigos do nosso avanço. E esses inimigos, eu quero te dizer que eles não são inimigos externos, eles são inimigos internos, eles estão dentro de nós e são inimigos fatais e são inimigos em grande potencial que consegue atrasar ou até mesmo impedir o nosso avanço. O primeiro inimigo do nosso avanço, se você quiser, você pode anotar aí, porque eu acho que esse é um culto aonde a gente deve parar, ouvir e fazer anotações. O primeiro inimigo do nosso avanço é uma mente estagnada. Se você quiser, pode pegar o seu celular aí, o seu bloco de notas e ir anotando, porque quem sabe isso pode te ajudar no decorrer desse ano. Então, o primeiro inimigo do nosso avanço é uma mente estagnada. Muitas vezes nós estagnamos a nossa mente e nunca é demais lermos Romanos capítulo 12, no seu versículo de número 2, aonde o apóstolo Paulo ele vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Se puder projetar, eu acredito que o pessoal fica feliz, porque eles acompanham, eles leem aquilo que a gente visualiza, a gente consegue também gravar bem melhor, porque eu uso a minha memória fotográfica e eu uso também a minha memória de audição. Então vamos lá, por favor, projeta para nós Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento. Versículo 1, por favor, eu me equivoquei, 12, 1. Então observe uma coisa, nós precisamos estar sempre renovando a nossa mente, sempre renovando o nosso entendimento, e isso é muito importante, porque existem coisas que antes para mim era uma verdade absoluta, e hoje já não é mais. Por quê? Por causa da renovação do meu entendimento. Todas as vezes que eu renovo o meu entendimento, eu aprendo algo novo. Existem verdades que são absolutas e existem verdades que são relativas. Eu posso dizer o seguinte: essa caixa é preta, esta é uma verdade absoluta, porque de fato essa caixa é preta. Mas você quer ver uma verdade relativa? Você pode me ouvir pregar aqui agora e dizer: ela está gritando, ela está falando muito alto, e outra pessoa já pode dizer: não, para mim está normal. Então são verdades relativas. Existem coisas que são absolutas, não há o que questionar, é isso e acabou, e qualquer um vai dizer a mesma coisa. Qualquer pessoa sensata que observar que essa caixa é preta, vai dizer que ela é preta. Mas existem pessoas que elas podem pensar diferente das outras, e está tudo bem, é a sua verdade. Então quando eu permito a minha mente renovar-se, eu permito então mudar de ideia, assim que algo é comprovado diante dos meus olhos. Quem está entendendo? Então eu não posso ter uma mente estagnada, aonde só a minha verdade é verdade absoluta. Eu preciso abrir a minha mente, eu preciso abrir o meu entendimento, para que eu possa entender outras verdades, para que eu possa descobrir outras verdades. Você pode observar, se você é uma pessoa de mente aberta, se você é uma pessoa de mente renovada, você vai compreender que existem coisas que antes você acreditava, mas agora você não acreditava mais, e existem coisas que você não acreditava, mas que agora você acredita. Se você é desses, glória a Deus pela sua vida. Você é alguém que de fato tem uma mente que está se renovando. Deus tirou o seu povo de Israel do Egito para libertá-los da escravidão e para que eles pudessem viver uma nova história. Só que a mente do povo estava resistindo. A mente do povo era resistente, mesmo livres do Egito. O Egito ainda estava muito apegado a eles. O que eles viveram no Egito, o que eles
o que eles aprenderam no Egito, estava muito intrínseco dentro deles. Olha o que diz a palavra do Senhor em Números, capítulo 14, do versículo 2 ao versículo 4, diz assim: e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: ah, se morrêssemos na terra do Egito, ah, se morrêramos no deserto. E porque nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, para que as nossas mulheres, as nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Eles diziam: ah, se nós tivéssemos morrido no Egito. Mas foram eles mesmos que clamaram e pediram que o Senhor os tirasse de lá. Foram eles que pediram. Só que é o seguinte: todas as vezes que você pedir uma bênção para Deus, ela vai vir com desafios. Quem está pegando? Ela vai vir com desafios. Se você disser: Deus, abre uma porta melhor de emprego para mim, Deus vai abrir uma porta melhor de emprego. Só que nesse emprego você vai ter desafios, você vai ter que aprender coisas novas, você vai ter que se submeter a um líder novo. Você já estava acostumado com um, já sabia o jeito dele, já sabia a forma que ele falava, já sabia de suas exigências, só que agora é algo novo, tem desafios. E mais, se você for um pouco mais adiante e disser: Senhor, eu não quero mais trabalhar para ninguém, eu quero abrir o meu próprio negócio, aí o desafio vai ser maior ainda, porque aí você vai ter que entender um pouquinho de contabilidade, sobre pagamento de imposto, sobre como manter um funcionário. Então tudo tem desafios. Quem está pegando? Eles pediram: queremos sair do Egito, Senhor, nos livra dessa escravidão. E Deus foi lá e tirou eles de lá. Mas quando chegou no deserto, que eles viram os desafios, eles começaram a murmurar, eles começaram a reclamar e começaram a dizer: ah, se morrêramos no Egito, ah, a gente podia ter morrido lá mesmo, lá estava melhor. Observe como que às vezes nós queremos as bênçãos, mas nós não queremos os desafios que são exigidos para obtermos essa bênção. Eles estavam dizendo que melhor lhes seria morrer no Egito. Ei, observe uma coisa: agora eles preferem o conforto de uma escravidão do que o desafio da liberdade. Prefere o conforto da escravidão do que o desafio da liberdade. A mente deles estava resistente e eles não queriam aceitar os novos desafios que precisavam ser conquistados, avançados para alcançar a tão sonhada Canaã, terra onde eles já entrariam colhendo aonde não plantaram. A proposta era muito boa, só que para alcançar essa bênção, eles tinham que enfrentar os desafios, mas a mente estava resistente. Ei, se você pediu para Deus coisas grandes para 2026, se prepare para vencer grandes desafios, se prepare para romper limites, se prepare para avançar, aleluia, se prepare para vencer, porque virão desafios, mas esses desafios não serão páreo para você, porque se você pediu e Deus decidiu te dar, você vai alcançar. Ei, uma mente resistente ao novo, ela começa a pensar assim: ah não, isso nunca vai mudar, ah não, sempre foi assim. Aí começa a comparar: ah, o fulano também passou por isso, ah, o fulano também sofre assim, ah, na casa do fulano também é desse jeito, ah não, porque não funciona desse jeito, eu estou tentando e está difícil. Aí fala como o povo de Israel: era melhor ter morrido no Egito. Uma mente que não foi renovada, que não foi transformada, transforma promessa em problema. Tem muita gente assim, que transforma a promessa em problema. Uma mente estagnada, mesmo frequentando ambientes novos, ambientes de vitória, uma mente que não foi transformada, uma mente estagnada, mesmo conversando, se conectando com novas pessoas, elas continuam agindo diferente.
e pensando diferente daquele meio. Por quê? Porque a mente dela está estagnada e ela não acredita que para ela as coisas podem ser diferentes. Ela não acredita que na vida dela o milagre pode acontecer, o sobrenatural pode acontecer. A mente estagnada impede o avanço, mesmo a pessoa sendo portadora de uma grande promessa. Aquele povo saiu do Egito, todos eles debaixo de uma grande promessa, mas como nós já sabemos, só 2 alcançaram, porque a mente estava estagnada, a mente não se abria para o novo, a mente não se abria para conhecer coisas novas, para crer em coisas novas, para crer no sobrenatural. Ei, nós não podemos aceitar pensamentos limitantes como: não sou capaz, não posso, é tarde demais, não é para mim não tem jeito, nunca vai dar certo para mim. Ei, rejeite isso hoje. Tire isso hoje da sua vida, porque a nossa mente, ela é um campo de batalha em potencial, aonde inimigos guerreiam a todo instante. E entenda uma coisa: todo pensamento negativo que vem sobre a sua mente não é de Deus. Deus não está neste negócio, Deus não está nesses pensamentos negativos, Deus não está nesta estagnação da sua mente. Deus quer que você avance, Deus quer que você caminhe um pouco mais, Deus quer que você alcance lugares mais altos, Deus quer que você obtenha maiores vitórias. Quem não governa os próprios pensamentos termina sendo governado por eles. Se você não governa o que permanece na sua cabeça, então o que está na tua cabeça vai governar você. Eu me lembro que em alguns momentos da minha vida eu fui atacada de forma severa por espíritos de depressão. E eu me lembro que eu acordava pela manhã e eu não tinha projeto para aquele dia. Uma pessoa como eu, que sou extremamente ativa, arrumo a todo instante algo para fazer. Eu acordava pela manhã, eu não queria fazer nada, eu não tinha vontade de fazer nada, eu não tinha projeto para nada, eu não queria saber de nada. E eu me lembro que eram dias tão terríveis, e a minha mente começava a ser bombardeada por lembranças ruins do meu passado, e eu começava a chorar. Até que um dia eu fui uma psicóloga. Quando eu cheguei, sentei no divã e ela começou a conversar comigo. Enquanto ela conversava comigo, eu comecei a ouvir o Espírito Santo. Nada contra, irmão, você que faz terapia, você precisa mesmo. Nada contra, eu estou contando a minha experiência. Enquanto eu conversava com aquela mulher, o Espírito Santo me despertou e disse: tudo isso eu já te falei. E tudo que você está falando eu já ouvi. E a parte mais dolorosa foi quando ele disse assim para mim: por que você está falando de coisas espirituais com alguém que não entende nada do Espírito? Ah, irmão, naquela hora eu me levantei daquela cadeira. Enquanto ela mandava eu confessar algumas palavras, eu me levantei, olhei para ela e disse: é o seguinte, eu estou indo embora. Eu estou indo embora, eu não quero mais saber. Ela olhou para mim e disse: o que está acontecendo? Eu disse: eu estou indo embora, aleluia. Eu já entendi o que é que está acontecendo comigo, eu já estou sabendo quem é que está trazendo esses pensamentos para minha cabeça, eu já discerni tudo. Muito obrigado, tchau, e Deus abençoe a senhora. Eu fui embora, eu dobrei o meu joelho, eu comecei a guerrear no Espírito e disse: Satanás, sai da minha mente agora, sai do meu pensamento agora, eu te repreendo. Eu sei que é você, eu conheço as suas artimanhas, eu conheço as suas ações, eu não te aceito mais na minha cabeça.
A partir daquele dia, eu comecei a vencer a depressão. Não significa que ele não continuou tentando, continuou. Só que agora eu já estava muito bem instruída, e muito bem equipada, e muito bem preparada para vencer. Eu repreendi, eu me levantei em Deus, eu repreendi as setas, eu repreendi os pensamentos malignos, eu cancelei todo pensamento ruim. E quando você cancela um pensamento, você também destrói um sentimento, e destruindo um pensamento e um sentimento, a sua alma está livre. Ei, a depressão é uma reação em cadeia. Eu penso, logo sinto. Quem está pegando? Então eu pensava, sentia, repreendi, saiu. A alegria do Senhor voltou, aleluia. A paz voltou, a felicidade voltou, a vontade de fazer voltou, ei, a vontade de realizar voltou. Meu Deus, eu não sei quem está pegando aqui nessa noite, mas se você está precisando dessa palavra, se levanta na força da leoa parida, repreende esse pensamento maldito e comece a pensar nas coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado, e Ele te dará a vitória. A mente é um campo de batalha e você precisa dar ordens. Você precisa estabelecer. Você sabia que a sua boca tem controle sobre os seus pensamentos? O que você fala, você pensa, e o que você pensa, você sente. Que coisa, né? Que coisa. Que coisa. Tudo que a gente fala, a gente pensa. Você não está pensando em nada, né? Mas se eu falar para você assim, ó, o leite é branco, pronto, fiz você pensar no leite branco. Não é? É assim. Eu falo, penso. Eu penso, sinto. Mas se eu falo coisa boa, eu penso coisa boa. E se eu penso coisa boa, eu sinto. É simples, é tão simples que às vezes a gente tem dificuldade de praticar, de tão simples que é. Então, se você não governa os seus pensamentos, você vai acabar sendo governado por eles. Eu já te ensinei agora como governa os pensamentos, e só vai avançar em 2026 quem conseguir mudar a sua mentalidade. Quem muda a mentalidade, avança, aleluia. Você consegue crer nisso? Se você conseguir mudar a sua mentalidade, você vai conseguir avançar. Enquanto a sua mente não muda, nada em sua volta também mudará. Tem gente, irmão, que vem para a igreja, não muda, ouve a palavra, não pratica, recebe palavras proféticas, não crê, desce as águas do batismo, mas não nasce de novo. Aí por isso não muda de vida, não cresce, não avança, meu Deus, não vê resultados, não tem resultados na vida. Por quê? Porque não está disponível às mudanças, está com a mente estagnada. Olha o que diz a palavra do Senhor em Hebreus 5:12. Hebreus 5:12. Eu achei tão interessante esse versículo. Leia comigo. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Olha só, o escritor aos Hebreus está dizendo o seguinte: vocês já deviam ser mestre, vocês já deviam estar ensinando aquilo que ainda estão aprendendo. Quem está pegando? Ele está dizendo, pelo tempo, em outras palavras, deixa eu traduzir aqui em miúdos para vocês. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui, pelo tempo de crente que você tem, não era para você estar com a vida assim não. Pelo tempo de crente,
Pelo tempo que você está na igreja, já era para você estar em outro nível. Olha quanto tempo de crente você tem, olha quantas palavras você já ouviu, olha quantas coisas você já viveu na casa de Deus. Pelo tempo que você tem de crente, ei, já era para você ser um pastor, já era para você ser um missionário, já era para você ser um pregador, já era para você ser um cantor. Ei, pelo tempo de crente que você tem, não era para você estar assim não, já era para você estar em outro nível. Pelo tempo de crente que você tem, não era para você estar bebendo leitinho não, era para você já estar comendo alimento sólido. Quem bebe leitinho é criança que ainda não tem dente para mastigar a comida, aí tem que comer papinha. É isso que ele está dizendo. Ei, pelo tempo que você tem, já era para ter avançado, já era para ter crescido, já era para ter saído do lugar. Quem está entendendo isso? Aqui o escritor está cobrando resultado. Tem gente que leva muito a sério o hino nacional: deitado eternamente em berço esplêndido. Levanta, gente. Senta na cadeira e fica. Não. Pelo tempo de crente que você tem, já era para você estar ganhando almas. Pelo tempo de crente que você tem, já era para você estar pregando a palavra para sua família, e discorrendo assuntos graves e dizendo: é assim e assim que está escrito. Aí não pode nem pregar para o ímpio, porque o ímpio te desafia e você não tem argumento. Aí chega o testemunho de Jeová na sua casa: doar sangue. É só isso que ele sabe falar: doar sangue. Você sabe dizer por que envelhecemos e morremos? Aí você não sabe dizer por que envelhecemos e morremos. Você não sabe dizer por que a gente doa sangue. Você não sabe dizer nada. Por quê? Está lá no leitinho ainda, está bebendo leitinho. Ei, o apóstolo Paulo diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, eu discorria como menino, mas agora que eu deixei de ser menino, eu deixei também as coisas de menino, agora eu faço coisa de gente grande, eu estou em outro nível. Ei, Deus está te chamando, 2026, você precisa deixar as coisas de menino e caminhar em outro nível, em uma nova esfera, em uma outra dimensão. Ele está te chamando. O primeiro inimigo do avanço é uma mente estagnada. O segundo inimigo do avanço é a falta de metas e propósitos. Diga comigo: a falta de meta e a falta de propósito. Metas nos dão direções, e quem não define aonde quer chegar, anda em círculo e nunca chega em lugar nenhum. Se você não define aonde você quer chegar, o que você quer viver, que lugares você quer alcançar, ei, que nível de vida espiritual você quer ter, que nível de prosperidade você quer alcançar, você não vai chegar em lugar nenhum. Vai terminar 2026 do mesmo jeitinho que começou. A ausência de metas produz uma vida sem sentido. As metas nos dão sentido. Quando nós temos uma meta e de fato estamos comprometidos com essa meta, a gente se programa, a gente avança, a gente parte para cima, procura meios para alcançar, procura meios para adquirir, procura meios para conquistar. Mas se nós não temos nenhuma meta, a vida vai perdendo o sentido. Aí a gente só vive para quê? Para trabalhar e pagar boleto, e está tudo bem. É ou não é? Quem já viveu assim? Só minha irmã ou duas. O restante aqui gostei de ver. O tanto que vocês mentem. Então observe que
Quando a gente não estabelece as nossas metas, e foi por isso que nós fizemos questão de dar o bloco de nota para você colocar as metas desse ano. Quando a gente não estabelece bem as nossas metas, a gente vai vivendo assim, deixa a vida me levar, e a gente vai rolando tipo um pedaço de pau no meio da correnteza, e aonde a água levar é ali que a gente para. Só que tem gente que estabelece metas e diz: não, eu vou chegar, eu tenho dia para chegar, eu tenho hora para chegar. E uma das minhas orações de todo dia é essa: Senhor, que eu não chegue atrasada em nenhum lugar, que eu tenho hora para chegar. E eu não estou falando legitimamente de um horário específico, eu estou falando de alcançar tudo que Deus prometeu, tudo que Deus falou que eu preciso alcançar em um tempo recorde, em um tempo em que eu preciso alcançar. Sabe por quê? Porque houve um tempo da minha vida que eu estagnei, que eu parei por aquilo que eu via, e eu permiti que houvesse atrasos na minha vida, mas eu me levantei na força da leoa e disse aos céus: não admito mais atrasos, eu quero tudo aquilo que é meu, no tempo em que tem que ser meu, no tempo em que tem que chegar na minha mão. Eu quero na minha mão o que Deus falou que é meu. E nós precisamos ter esse posicionamento no mundo espiritual. Nós precisamos ter meta, nós precisamos ter uma fé cheia de expectativa. Quando a nossa fé está cheia de expectativa, tudo se move. Sabe, às vezes eu observo uma coisa. Às vezes a gente traz aqui um pregador que vocês gostam muito, e aquilo enche o coração de vocês de expectativa. Por quê? Porque você vai ouvir de perto alguém que você talvez só viu pela televisão, pelo YouTube, e aquilo enche o coração de vocês de expectativa. E às vezes a pessoa, com a mesma unção que a gente tem, falando as mesmas palavras que a gente fala, vocês vão, a igreja vai ao delírio. Eu fico olhando, eu falo: não estou acreditando não. Não estou acreditando, mas estou entendendo. É a expectativa. Está entendendo? Porque a gente aqui já está acostumado. A gente fez evangelho todo dia. Você está vendo eu, está vendo o pastor Giovanni, está vendo o pastor Léo, está vendo a gente todo dia. Então não tem expectativa tanto quanto vocês têm com alguém que vem de fora. Eu entendo isso, é do ser humano, eu entendo a mente humana um pouquinho. Está entendendo? Então quando o seu coração está cheio de expectativa, você recebe mais. Então quando vocês enchem o coração de expectativa, quando vem alguém aqui, vocês recebem muito mais. Então assim precisa ser no nosso dia a dia. O nosso coração precisa estar sempre cheio de muitas expectativas. Todos os dias você precisa acordar pela manhã, encher o seu coração de expectativa e dizer: hoje Deus vai fazer coisa grande na minha vida, hoje o céu vai se abrir, hoje Deus vai quebrar qualquer laço que aparecer na minha frente. Hoje, se Golias levantar, coitado dele, vai ser jogado no chão e eu vou lhe cortar a cabeça. O nosso coração precisa estar cheio de expectativa. Por quê? Porque eu tenho uma meta para aquele dia, eu tenho um propósito para aquele dia, e o meu coração está cheio de expectativa de que aquele dia é o meu dia, é o dia da minha vitória. É por isso que o salmista diz: esse é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Alegre-se em cada dia, tenha esperanças e expectativa em cada dia. Por quê? Porque esse é o dia que Deus fez para mim e para você. Metas aonde não tem expectativa, aonde não tem aquele comprometimento, não dá em nada. Mas quando eu tenho uma meta, eu tenho expectativa com aquela meta, eu tenho comprometimento com aquela meta, irmão, eu me torno imparável. Aleluia! Você precisa estar totalmente decidido, comprometido a vencer, a avançar, a conquistar todas as metas que você estabeleceu para este ano. Para quê? Para você contar os seus grandes testemunhos, para você viver grandes vitórias. Entenda uma coisa: estagnação não é falta de competência, não.
Estagnação não é falta de capacidade, é falta de meta, é falta de comprometimento. Porque tem gente que é competente, sabe fazer, sabe realizar, tem inteligência, mas não se compromete, não tem metas claras, aí por isso não faz. Aí você vê gente menos competente que você, alcançando, conquistando, vivendo o sobrenatural. Aí você olha e fala: mas como que esse fulano chegou lá? Eu não sei como, não sei como que conseguiu, com uma falta de inteligência tão grande que essa pessoa tem. E aí você, sabidão, que não tem meta, que não tem propósito, vê o burrinho passar na frente, vê o burrinho conquistar, e você olha e fala: eu não acredito. E os céus também olham e falam: eu também não estou acreditando que você, com toda essa capacidade, não consegue avançar, não consegue conquistar, não consegue tomar posse. Por quê? Porque não tem meta. Quem está pegando aí? Eu imagino José. José tinha uma visão muito clara de onde ele deveria chegar. Deus havia mostrado para ele em sonho, ele viu tudo, ele viu em sonhos, Deus colocando ele em lugares de destaque, Deus colocando ele em lugares de honra, e mesmo ele estando na prisão, mesmo ele sendo injustiçado, ele não perdeu a clareza da visão, ele tinha um entendimento. Ele entendia que Deus estava guiando ele, para que ele chegasse no lugar aonde Deus disse que ele chegaria. E eu acho lindo, para mim, é um dos textos mais lindos de Gênesis. Gênesis 50, versículo de número 20, José vai dizer assim, ó: vós bem intentais mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida a um grande povo. José tinha uma clareza tão grande dentro dele, que Deus estava no controle, que ele estava comprometido em chegar aonde ele viu no sonho que ele chegaria. Ele se comprometeu em chegar naquele lugar, ele se comprometeu em ver os feixes dos seus irmãos se dobrando diante do dele. A visão era clara: eu vou ver isso. Ele tinha uma visão clara de que o sol, a lua, as 11 estrelas também estaria diante dele. Ele tinha uma visão clara que isso aconteceria, e ele então viveu para ver essa promessa se cumprir na sua vida. Ele não se distraiu, ele não se envolveu com a mulher de Potifar. Ei, ele não quis se embaraçar, ele não quis perder o foco, ele tinha uma meta, e se ele se embaraça com aquela mulher, ele perde o foco, ele perde a meta, ele deixa de alcançar o que ele poderia alcançar. Então ele se mantém focado, ele se mantém firme. Neemias é outro exemplo de alguém que tem propósito, que tem meta. Ele foi para Jerusalém a fim de reedificar os muros. Em todo tempo, em todo tempo tinha impedimento, em todo tempo tinha inimigos querendo se levantar, em todo tempo tinha inimigos fazendo convites para poder distraí-lo, mas ele dizia: eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. Ei, se você quer vencer em 2026, você não pode se embaraçar com coisas dessa vida, você não pode ficar dando ouvido a um e outro, não, você precisa manter o seu foco, você precisa saber aonde você quer chegar, e se conectar de fato com quem pode te ajudar a chegar lá. E isso não é interesse, isso é sabedoria. Oh, aleluia! Ei, quem sabe o que Deus te chamou para fazer, não negocia o foco, se mantém focado, se mantém na mesma posição. Olha o que Jesus falou em Lucas capítulo 14 e o versículo 28, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Ele está dizendo o seguinte: estabeleça uma meta, veja quanto te custará para alcançar essa meta,
Veja do que você terá que abrir mão para atingir essa meta. Faça contas, analise, projete. Sabe por quê? Porque se você não fizer conta, se você não analisar, se você não projetar, se você não estabelecer a meta, você vai ser aquela pessoa que quando o edifício já começa, você olha e diz: não tenho condições de terminar, só comecei, mas eu vou ter que parar, eu vou ter que parar a obra. Por quê? Porque eu não tenho condições de dar cabo nela. Ei, se você começou algo, analise bem os custos, analise bem do que você terá que abrir mão, analise bem o que é que você precisa fazer, faça contas, tenha o seu caderno de anotações anual, aonde você anota todas as coisas, aonde você faz todas as contas, aonde você organiza todas as coisas. Para quê? Para você alcançar a vitória, você vai ter que se assentar primeiro e fazer conta dos gastos, para que você consiga começar e concluir aquilo que você começou. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia. Metas não pode ser apenas desejo. Eu já disse aqui e vou repetir: desejo, vontade, dá e passa. Eu preciso ter um comprometimento, eu preciso ter uma aliança com os meus propósitos, com as minhas metas. Eu preciso sair da passividade e entrar no campo da ação. Eu preciso começar a agir. Metas sem ação é apenas uma intenção furada que não vai dar em nada. Ei, o céu apoia quem decide avançar, o céu apoia quem tem compromisso com as suas metas. Ei, a palavra diz que há uma nuvem de testemunha observando as nossas vidas, observando as nossas programações, observando as nossas ações. O terceiro inimigo do nosso avanço é a procrastinação. Sabe o que é procrastinação? O nome mais sofisticado que deram para preguiça. Olharam um preguiçoso e disseram: não, vamos pegar leve com ele, vamos chamar de procrastinador. Então, o que é procrastinação? Preguiça. Preguiça, simples assim, preguiça. A pessoa tem preguiça, aí ela é chamada de procrastinador. Tem muita preguiça. Olha o que a palavra do Senhor diz em Provérbios 6, a partir do versículo 6, por favor, projeta para nós. Provérbios 6: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. 7: a qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador. 8: prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. 9: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantará do teu sono? Um pouco de sono, um pouco de tosquenejando, um pouco de encruzando as mãos para estar deitado. Pode colocar o 11: assim te sobrevirá a pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Salomão não pegou maneiro aqui, ele pegou pesado. Ele disse: ei preguiçoso, vai ter com a formiga, vai ver como é que ela faz. No verão ela ajunta comida, para quê? Para no inverno ela descansar, não ter que sair na chuva. Vai ter com a formiga. Observa o caminho da formiga e ser sábio. Ei, tem gente que descansa quando está na hora de trabalhar. É igual quando você vê gente com a vida toda pitimbada, devendo todo mundo, e aonde? Na praia. Vão à la praia, com pleno nome no SPC e Serasa. É para esse povo, ei, é para esse povo que Salomão está falando. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. É muito bom descansar, é muito bom ir para a praia, é tudo muito maravilhoso, mas eu não sei como que alguém descansa devendo, eu não sei como que alguém deita a cabeça no travesseiro e dorme, e os credores batendo na porta, mandando mensagem. Eu não sei, não fico com raiva de mim não, isso é para o seu bem. É para o seu bem, sabe por quê?
Porque quando nós estamos luxando em cima do dinheiro alheio, nós estamos pecando, nós estamos defraudando alguém, e isso é pecado, isso aborrece o Senhor. O desonesto nunca prospera, o desonesto, nunca tem paz. Ele pode subir um pouquinho, ele sobe assim, ó. O desonesto, ele sobe assim, ó, de montanha russa, ó. Mas na mesma velocidade que sobe, desce. Não se iluda com isso. Não se iluda com o dinheiro fácil. Não se iluda com aquilo que você adquire em cima da miséria alheia. Não se impressione com isso, porque não vai te fazer bem. Eu estava falando de procrastinação, já estou falando de mal pagador. Olha como que as coisas andam. O Senhor, como eu vim parar aqui, me tira daqui. Então observe que há tempo para todas as coisas. É muito lindo você pegar sua família, passear, ir para a praia, ir para Orlando, ir para Disney, vai! Mas deixa as contas pagas aqui, deixa os credores em dia, que aí você pode postar foto tranquilo, abraçando o Mickey, escrevendo eu te amo na areia. Vai ser bom demais. Fazendo coração, vai ser muito bom. Mas quando tiver tudo em dia, e o procrastinador vai dizendo assim: não, depois eu pago. É ou não é? Ó Deus me trazendo de volta. Não, depois eu pago, amanhã eu pago. Não, no próximo mês, quando eu receber de novo eu pago. Só que aí o próximo mês a conta aumentou, tá? Ó, aumentou. No próximo mês, talvez não dê mais, o juro aumentou. Então observe que procrastinar, irmãos, é adiar. E tem gente que está adiando coisas que são inadiáveis. Observe bem. Tem gente adiando coisas que são inadiáveis. Tem gente que sabe o que precisa ser feito, sabe como fazer, mas está deixando para depois, depois. Irmãos, procrastinar é perder oportunidades, porque muitas coisas que a gente está deixando para depois tem prazo de validade, e às vezes quando a gente de fato decidir fazer, resolver fazer, já não dá mais tempo de fazer nada. Olha o que a palavra do Senhor diz em Eclesiastes 11:4. Por favor, projeta. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. O que o escritor aos Provérbios, que é Salomão, está dizendo é o seguinte: se você ficar olhando demais para as dificuldades, você nunca vai fazer nada. Se você ficar olhando demais para as impossibilidades, você nunca vai sair do lugar. Se você ficar olhando e dizendo, é difícil, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Você vai sempre adiar as coisas, vai sempre deixar para depois, e nunca vai encontrar a hora oportuna de fato fazer o que precisa ser feito. Há pessoas esperando um sinal de Deus, e Deus esperando que essas pessoas tomem uma decisão. Tem gente aqui dizendo, eu estou esperando Deus dar um sinal, eu estou esperando isso acontecer, e Deus está olhando para você e está dizendo, eu estou esperando você decidir, eu estou aguardando você se posicionar, eu estou aguardando você dar um jeito na sua vida, eu estou aguardando você se comprometer com o teu futuro, eu estou aguardando você tomar uma decisão e se comprometer com ela. Adiar decisões importantes é uma forma silenciosa de viver uma vida de derrota. Tem decisões que já era para você ter tomado, mas está aí, deixando para depois. E depois eu faço. Ano que vem eu começo. Quando tudo melhorar. E às vezes o tempo passa e não dá mais tempo. Então o terceiro inimigo do avanço é a procrastinação. E você pode chamar de preguiça, que também vai dar o mesmo resultado. O tempo que você adia é o tempo que você está
perdendo. Milagres acontecem para quem se move, milagres acontecem para quem age, milagres acontecem para quem está disposto a pagar o preço, a pôr a mão na massa, a trabalhar, a agir, a reagir, a fazer as coisas acontecerem. Ei, se ainda não está na hora, faça a hora. Quem está pegando? Faça a hora. O quarto inimigo do avanço são as palavras negativas. Olha o que diz Provérbios 18, 21, por favor. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Nunca é demais ler também esse versículo, né? Porque ele é por demais pedagógico para nós. Porque palavras criam ambientes, palavras criam atmosfera, palavras liberam vida ou morte, palavra estabelece e desestabelece, palavras criam juízo, ou palavras vão criar uma absolvição. Observe o que está escrito em Mateus 12, do 36 ao 37. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta dela no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras tu serás condenado. Por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Se nós atentássemos mais para estas coisas, talvez sofreríamos menos consequência daquilo que nós falamos. Talvez pensaríamos mais antes de falar. Talvez pesaríamos mais antes de falar. O que a pessoa diz sobre os outros pesa muito, mas o que a pessoa diz sobre si mesmo pesa muito mais. Pesa muito mais. O que ela aceita ouvir como verdade pode se tornar uma grande realidade na vida dela. Observe uma coisa: aquilo que você fala tem poder de criar a sua atmosfera e a sua realidade, mas aquilo que os outros falam e você aceita para si, também tem poder de criar uma realidade na sua vida. Se você ir um pouquinho para trás e começar a puxar na memória algumas palavras que você ouviu, palavras do tipo: você nunca vai ser ninguém na vida, você nunca vai alcançar nada, você nunca vai prosperar, você nunca vai ser feliz em relacionamento nenhum. Palavras desse tipo, quando elas chegam na nossa vida e elas de fato são recebidas, aceitas, elas têm um poder tão terrível de causar um mal. Eu me lembro que eu cresci ouvindo as pessoas dizer: quando o seu olho esquerdo treme, é porque algo ruim está para acontecer. E eu cresci ouvindo isso, e isso se tornou uma verdade para mim. O olho esquerdo tremia, e eu já ficava esperando o mal acontecer. Eu já esperava a má notícia chegar, porque o olho avisou. Quem já ouviu isso? Eu ficava esperando. Aí um dia, irmão, eu estudo sobre tudo, eu pesquiso sobre tudo, e um dia pesquisando, eu descobri que o olho treme porque você dormiu mal e o nervo começa a repuxar. Aí o dia que eu descobri isso, falei: então é isso, é espasmos do nervo. Oh, Satanás. Aí o olho tremeu. Quando tremeu, eu disse: sai daqui com seus avisos malditos, Satanás, porque esse dia é dia de bênção, é dia de vitória, é dia de boas notícias. Hoje nada de ruim vai me acontecer, ninguém vai tirar minha paz, ninguém vai me passar raiva.
acabou, 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 não teve mais isso, acabou. Por quê? Porque eu deixei de acreditar naquilo que me falaram. Ei, eu parei de acreditar. Ei, se você acredita em algo negativo que te falaram a seu respeito, denuncie essas palavras hoje no mundo espiritual. Denuncia isso agora, rejeita isso agora. Declare palavras de vida, palavras de vitória sobre a sua vida, sobre o seu futuro, e nenhum mal terá poder de se alojar na sua vida. Quem está pegando? Aleluia. Olha o poder das palavras, por favor. Vem comigo, Números capítulo de número 13, do versículo 31 até o 33. Porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Observe uma coisa: quando os espias foram espiar a terra de Canaã para tomar posse dela, 10 deles vieram com palavras negativas, e o texto é muito claro que diz assim: e infamaram a terra. O que é infamar? Falar mal. Falaram mal da bênção que Deus tinha preparado para eles, falaram mal da terra, disseram: olha, realmente é impossível conquistar, lá tem inimigos muito grandes, lá é um povo tenebroso. Nós olhávamos para eles e nós parecíamos gafanhoto diante deles, eles olhavam para nós e eles nos via como gafanhoto. Olha que mentira, gente. Como é que o povo olhava para eles como gafanhoto? Quem que falou isso para eles? Eles mesmos, a mente deles, a mente deles. Eles disseram. Os gigantes não falou nada para eles, mas eles estão dizendo que os gigantes estavam falando: ó, eles parecem um gafanhoto. Mas não, era coisa só da cabeça deles. Ei, tem coisa que só está na minha e na sua cabeça, e não pode sair pela nossa boca. Ei, tem que ser repreendido, essa realidade tem que ser mudada dentro da nossa mente. Aí eles viram a promessa, eles viram a terra, mas enxergaram os gigantes maiores do que Deus. Quem está pegando? Olhou e disse: não, esse gigante aí é grande demais, nem Deus é do tamanho desse gigante, por isso Deus não vai conseguir cumprir aquilo que prometeu para nós. Então observe uma coisa: Josué e Caleb avançaram. Por quê? Porque eles não negociaram com o medo. Não, na boca deles tinha palavras de vitória. Eles diziam: não, esse povo aí, ó, será o nosso pão, a gente vai comer eles igual come um pão, vamos acabar com eles, a gente vai destruir eles igual um pão. Quando você está com fome pela manhã, você vai lá e destrói ele. Assim será o povo na nossa mão. E por isso só Josué e Caleb conseguiu vencer. Por quê? Porque as palavras deles eram diferentes. As palavras deles eram palavras de vitória. O medo faz você diminuir Deus e acrescentar o problema, e agigantar o problema. Davi venceu Golias, por quê? Porque ele não aceitou a narrativa do gigante. O gigante disse: eu vou destruir você, vou te matar e vou te dar de comer as aves do céu. Davi veio com outra narrativa e disse: aqui não, você vem contra mim com espada, com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, e hoje mesmo Ele vai me dar a sua cabeça. Meu Deus, escolha que voz você vai ouvir e que tipo de palavra você vai falar. Olha o que a Bíblia diz, Êxodo 16, 2 e 3. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque não tendes tirado para este deserto para matardes de fome essa multidão.
povo começou a murmurar e dizer: Deus podia ter matado a gente lá mesmo. Lá a gente ficava em volta das panelas de carne, lá a gente tinha tanta coisa para fazer. Aqui a gente está perecendo. Entenda uma coisa, preste muita atenção. Você recebeu uma promessa? Ok, se apegue a ela, creia nela, confesse ela. Quando chegar o desafio, não murmure, não reclame. Quando chegar o desafio, lembre da palavra que você recebeu, lembre da promessa que está nesta palavra. Aleluia. Observe uma coisa: aquele povo murmurou, aquele povo reclamou, e a murmuração prolonga processos que já poderiam ter terminado. Se a gente murmura, a gente prolonga os processos. Então observe uma coisa: palavras constroem ou sabotam o nosso destino. A mesma boca com a qual você louva, ela pode também abortar as promessas de Deus sobre a sua vida. Palavras revelam se você vive pela promessa ou se você vive pelo problema, e isso é muito sério, e isso é muito grave. Sabe o que Deus está me dizendo aqui nessa noite? Que Ele quer curar corações aqui hoje, para libertar bocas. Só através da cura no teu coração, Ele vai também sarar a tua boca, sarar a tua língua, porque a boca fala do que o coração está cheio. Se o coração está cheio de traumas, de feridas, se o coração está cheio de tribulações, de angústias, você vai falar dessas coisas. Mas se o seu coração tiver paz, se o seu coração tiver sarado, se o seu coração estiver com as emoções bem resolvidas, meu Deus, a sua boca vai emanar palavras de vida, palavras de vitória. Quem governa a sua língua protege o seu futuro. Aleluia. Eu não sei quem pode acreditar nisso. Se você tem um governo sobre a sua boca, o seu futuro estará protegido. O seu futuro será de bênção, o seu futuro será de vitória. Aleluia. As suas palavras ou concorda com Deus ou concorda com o problema. Decida hoje que tipo de palavra você vai declarar. Palavras que concordam com o que Deus disse a teu respeito, ou palavras que estão de acordo com o problema que você está enfrentando. Eu preciso terminar. Eu tenho 13 minutos e dentro deles eu termino. O quinto inimigo do seu avanço são as más companhias. Não menos importante que os outros tópicos, mas eu preciso que você redobre a tua atenção aqui. 1 Coríntios 15:33, não vos enganeis, as más conversações, ou as más companhias, que é a mesma versão, vai corromper os bons costumes. É possível enganar-nos com as pessoas. Quem aqui já se enganou com alguém? Olha aí, tá vendo? Pensou que era, mas não era. Pensou que podia confiar, mas não pode. Pensou que era amigo, mas não era. Pensou que era gente boa, mas não era. Pensou que ia te ajudar, mas só te prejudicou. Quer avançar em 2026? Cuidado com as suas companhias. O maior engano de alguém é achar que as companhias não influenciam. O maior engano de uma pessoa é ela achar que não vai mudar nada na vida dela, aquela pessoa. Já diz, vou repetir: neutro é sabão, shampoo. Gente não é neutro. Gente está te influenciando, ou para bem ou para mal. Alguém está te influenciando nesse exato momento, ou para bem ou para mal. Nesse exato momento eu estou aqui te influenciando a avançar em 2026 debaixo de muita graça, de muito conselho e de muita sabedoria. Então não acredite que as pessoas são neutras na sua vida. Elas influenciam
influenciam e influenciam muito. É por isso que o salmista no Salmo 1, ele vai dizer: bem-aventurado, que significa feliz, agraciado demais, é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém, ou seja, não para no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Está falando nitidamente de companhias, está falando nitidamente que nós não podemos nos assentar à mesa com qualquer pessoa, não podemos nos deter no caminho com qualquer tipo de gente. Está claro aqui, a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. O que são os bons costumes? São os princípios, são os valores, são caráter, são decisões. Tem gente que era de um jeito, depois que começou a andar com fulano, ficou de outro jeito. É ou não é? Tem gente que agia de um jeito, começou a andar com a fulana, agora já age de outro jeito. Acreditava em certas coisas, começou a andar com a fulana, agora já não acredita mais. Vinha em todos os cultos, começou a andar com a fulana, com o fulano, agora já não vem mais. Quem está pegando? Salomão disse assim em Provérbios 13:20. Minhas mensagens são cheias de versículos, irmãos, porque eu só sei pregar a Bíblia. Provérbios 13:20. Anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro do tolo será afligido. Se você anda com os sábios, você será sábio, mas se você é companheiro de gente tola, abobada, você vai sofrer aflição, você vai padecer. Ei, Sansão começou forte, terminou cego, envergonhado, por causa de uma aliança. Ei, ele não caiu em um campo de batalha, ele caiu no colo de uma mulher com quem ele fez aliança. Quem está pegando? Ele não caiu na batalha, ele caiu no colo da mulher errada, no colo da mulher errada. E aí, 2 Coríntios 6,14, dá uma lapada nos crentes, tipo aquela de fio, zap, ó. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas? Está pegando? Não se prenda a um jugo desigual. Crente anda com crente, macumbeiro anda com macumbeiro, beberrão anda com beberrão, aleluia. Quem está pegando aí? Quem está pegando aí? Ah, meu Deus do céu, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Se você tem princípio, você não anda com qualquer um. Ei, se você tem princípio, você não se assenta com qualquer um, você não faz aliança com qualquer um. Se você tem princípio, você, ah, meu Deus do céu, não faz negócios com qualquer um, porque os seus princípios não deixam, os seus valores não deixam, não deixam. Tem gente que quando você consegue arrancar elas da sua vida, tudo flui, a tua alegria volta, a tua paz volta, a tua prosperidade volta. Talvez é necessário você começar 2026 rompendo algumas alianças, deixando para lá, ei, alguns números de telefone, deixando de seguir algumas pessoas nas redes sociais, se afastando. Quem anda com quem não avança aprende a parar também. Quem anda com mentiroso aprende a mentir também. Tem um casal que eu mais o meu esposo dá muita risada deles. O homem mente e a mulher confirma. Eu acho linda essa cumplicidade. O homem mente e a irmã vem junto e ó, confirma.
É uma cumplicidade linda. Mas é desastrosa. Porque de tanta pessoa andar com a outra, ela aprende a fazer coisas que ela não fazia. Quem anda com gente que não sonha, para de sonhar também. Quem anda com gente sem meta, para de fazer meta também, aleluia. Ei, deixa eu te falar uma coisa, que talvez você já cansou de ouvir, mas nem todo mundo que está com você nesse exato momento, está preparada para ir para o próximo nível, porque às vezes você quer avançar, você tem desejo de avançar, você tem desejo de crescer, mas tem alguém que não quer crescer, e vai ficar tentando te puxar para trás. Ei, você quer fazer um curso, você quer aprender algo novo, e a pessoa está ali, não, vamos fazer algo, ei, coisas fúteis não te levarão a lugar nenhum. E por falar em coisas fúteis, tem gente que é tão fútil. Quem conhece alguém assim, fútil, fala nada de futuro? Você vai conversar, não tem nada de futuro para falar, é fútil. Gente fútil é desnecessária para você. Mantenha na sua vida gente que é necessária na sua vida. Gente fútil, começa tirando. Só deixe na sua vida o que for necessário para o seu avanço e para o seu crescimento, aleluia. Ei, quem anda com quem não teme a Deus, compromete o seu avanço e principalmente a sua vida espiritual. Então, sai fora. Ei, sai fora desse tipo de gente, sai fora. O sexto inimigo do avanço, e esse é perigoso, é o orgulho. E quando eu falo de orgulho, eu falo na esfera intelectual e na esfera espiritual. O orgulhoso, ele se recusa a aprender. E o Paulo Vieira fala uma frase que eu gosto muito, ele diz assim: o que eu sei me trouxe até aqui, mas o que eu vou aprender me levará mais longe. E ele diz mais um pouco, ele diz assim: o que eu não tenho é porque eu não sei, porque se eu soubesse como obter, eu já teria. É ou não é? Mas o orgulhoso, ele não tem porque não sabe, e não sabe porque não quer saber. O orgulhoso, ele se acha melhor. Ele diz: não, eu já sei, não, eu já passei por isso, eu não preciso aprender. O orgulhoso é assim. O orgulhoso, você está pregando uma mensagem, igual eu estou pregando aqui, ele está lá analisando e dizendo: se eu estivesse lá falando, eu falaria isso e isso. Pois é, mas não era para falar isso e isso, que se fosse para falar isso e isso, era você que estava pregando, não era eu. Eu gosto desse discernimento. Isso me encanta. Então, o orgulhoso, ele se acha autossuficiente, ele é resistente à correção, não aceita ser corrigido, ele exalta o eu, e tem uma independência de Deus, que ele acha que pode sozinho. Ei, o orgulhoso, ele não pede ajuda, não é porque ele não quer te incomodar, é porque ele é orgulhoso mesmo. Não, eu não queria incomodar. Não é que você não queria incomodar, é porque você tem muito orgulho, e aí você não quer mostrar as suas fragilidades, e aí você não pede ajuda, aí prefere morrer sangrando, esvaindo, do que pedir uma ajuda. Ei, o orgulhoso, ele não ouve, não aprende, não se submete. Quem se acha grande demais, já perdeu a visão do alto. Quem está pegando? Tiago, capítulo 4, versículo 6, vai dizer assim, Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça
aos humildes. Soberba é o mesmo orgulho. Deus resiste os orgulhosos, mas para os humildes Ele dá graça, Ele ajuda, Ele abençoa. Aí vem Salomão de novo com sua extensa sabedoria, Provérbio 16:18, dizendo: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. O orgulhoso, ele morre sangrando sem pedir ajuda. Por quê? Porque ele é orgulhoso, ele se acha melhor do que todo mundo, ele acha que consegue, ele acha que é possível, vencer sem ajuda de ninguém. Olhe para quem está ao teu lado, e é a única vez que eu digo isso para você, e diga para essa pessoa: eu preciso de você, você precisa de mim. Aleluia! Para esse culto acontecer, a gente precisou de tanta gente envolvida. Aleluia! Tanta gente precisou trabalhar aqui hoje para que esse culto acontecesse. Nós precisamos uns dos outros. O orgulho não deixa a pessoa aprender, e não aprendendo, a gente não avança, porque, como eu já disse, eu vou repetir: o que você não tem é porque você ainda não sabe como obter, porque se soubesse, você já teria alcançado, obtido. E se você não tem o que você gostaria de obter, tem que sentar para aprender como alcançar. E eu vou aprender com quem? Com quem já tem o que eu ainda não tenho, com quem já chegou aonde eu quero chegar e ainda não consegui. Eu preciso sentar para aprender. Deus está falando com alguém aqui. Ninguém aprende aquilo que acha que já sabe. Então, você quer avançar? Vença esse inimigo chamado orgulho. Peça ajuda. Peça conselhos, peça direção. E para encerrar, o sétimo e último inimigo do avanço que Deus me deu para essa noite, eu poderia citar muitos outros, mas já tem 1 hora que eu estou aqui falando, e só vou conseguir falar 7. É a falta de disciplina. Diga comigo: a falta de disciplina é inimiga do meu avanço. Você está com preguiça de falar? Eu vou pedir para falar de novo, só porque você está com preguiça. Diga: a falta de disciplina é inimiga do meu avanço. Olha o que Deus disse a Josué. Josué 1:6-8 diz assim: esforça-te. Não pode projetar para nós, eu vou esperar. Josué 1:6-8. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu fará esse povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes, preste atenção nesse texto, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. O que Deus está dizendo para Josué? Ei Josué, disciplina, esforça, tem bom ânimo, medita no livro dessa lei, de dia e de noite. O que é isso? Disciplina. Irmão, o que é disciplina? Fazer o que é necessário mesmo quando eu estou sem vontade. Isso é disciplina. Fazer o que eu não tenho vontade, mas que é necessário. Fazer o que eu não estou com desejo de fazer, mas eu sei que precisa ser feito. Isso é disciplina, gente. É eu manter uma constância, é eu fazer o que precisa ser feito.
Então Deus está dizendo para Josué: você precisa manter uma disciplina. Você vai fazer o povo herdar a terra, mas se você não tiver uma disciplina, não vai ter como você introduzir o povo na terra. Tem que ter disciplina. Sem disciplina, sem disciplina não tem avanço. Sabe por quê? Porque tem dia que a gente está sem vontade para nada. Tem dia que eu não quero vir na igreja. Você sabia disso? Tem dia que eu não quero vir também não. Tem dia que eu estou sem vontade, mas eu venho porque é a minha disciplina espiritual. Tem dia que eu não quero orar, não tenho nem um pingo de vontade, mas eu oro porque é a minha disciplina espiritual. Você acha que eu queria jejuar 21 dias? Não queria não, irmão, queria estar comendo todo dia, mas é a minha disciplina espiritual. Por quê? Porque eu tenho objetivos, porque eu tenho metas, e eu preciso vencer essas metas, eu preciso alcançar essas metas. Quando eu pego o meu salário, a minha prebenda, o que eu quero fazer? Eu quero gastar, eu quero entrar no carrinho da Shein, eu quero encher de coisas, eu quero comprar um monte de coisa, mas eu vou primeiro e pago as minhas contas. Por quê? Porque é a minha disciplina financeira. Está pegando? Disciplina. Sem disciplina, tem avanço não. Sem disciplina, a gente só anda para trás. Sem disciplina, ninguém conquista nada. O avanço exige constância e disciplina. Olha o que Jesus falou, gente. Isso aqui é Jesus, foi eu não, tá? Lucas 9, 23. E eu encerro agora. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia. Não é uma vez só não, gente, é todo dia. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. É todo dia. É todo dia a gente carregando uma cruz. É todo dia a gente fazendo um tipo de renúncia. É todos os dias. Jesus está falando de uma disciplina diária. Jesus está falando: todo dia você tem que pegar a tua cruz e me seguir. Deixa eu te falar uma coisa, uma verdade extremamente libertadora para essa noite. O maior inimigo do nosso avanço não é o diabo, não é as pessoas que você anda culpando. É o meu marido, é a minha mulher, é o fulano. Não é. Não são as pessoas à nossa volta. Não. O pior inimigo do nosso avanço é eu não ser o que Deus me chamou para ser. É quando eu não me posiciono como um filho de Deus, que está totalmente comprometido com a minha vitória, com o meu avanço. Quando eu sou uma pessoa distraída, que não se atenta para isso, eu consigo ser inimiga do meu próprio avanço. Deixa eu te contar uma coisa: a unção na nossa vida, ela vai abrir muitas portas, mas a disciplina, ela vai manter essas portas abertas. O favor de Deus na nossa vida vai nos ajudar em muitas situações, mas a nossa disciplina vai dar a garantia de que de fato essas situações permanecerão resolvidas. O céu já liberou tudo que eu e você precisamos para se mover no sobrenatural esse ano. Nós só precisamos nos comprometer. Avançar, irmãos, não é fácil, é difícil, mas permanecer parado, estagnado, vai custar uma vida toda. Então se posiciona hoje. Eu quero conhecer nessa noite quem decide avançar. Quem decide avançar? Quem decide hoje tomar uma posição na sua vida e resolver avançar? Então se coloque de pé comigo agora, porque Deus te chamou e Ele vai te sustentar no caminho, se você estiver disposto a avançar. Há uma ordem de Deus para nós aqui nessa noite, e a ordem é: levanta, acelera e avança. Levanta, acelera e avança. Levanta, acelera e avança. Levanta, acelera e avança. Levanta, acelera e avança, porque é tempo
de vencer os inimigos internos do nosso avanço, do nosso crescimento.